E eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, eu quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, que você se inscreva no nosso canal, convide pessoas a se inscrever aqui no canal da igreja, deixe o seu comentário para a glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Eu peço a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Abra as portas, abra as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Nós oramos nessa manhã, nesse momento. Eu oro repreendendo todo mal, toda enfermidade sobre a sua vida. Que você receba a força de Deus, receba a alegria de Deus na sua vida, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na sua vida. Que você receba alegria, que você se alegre em Jesus, porque você está com o nome escrito no livro dos salvos. Nesse dia de hoje, nesse momento, eu oro ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e amém, e graças a Deus. Amém? Sem delongas, vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. E vi um grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos, segundo as Escrituras, vivendo os últimos dias na face da terra. Esses últimos dias não quer dizer que só temos 2 dias, só temos uma semana, ou só temos um mês, ou um ano. Não, a Bíblia não fala, não relata que quantos dias faltam, mas segundo as Escrituras Sagradas, as profecias, tudo aquilo que tem se concretizado, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E aqui no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo de número 11, fala do julgamento dos mortos, fala do julgamento daqueles que partiram. E esse julgamento acontecerá sobre aqueles que morreram e sobre também aqueles que estavam vivos ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E João, isso aqui não é o João Batista, é o João ali que foi preso na ilha de Patmos. Ele teve uma grande visão apocalíptica. O próprio Cristo o levou, o revelou, o que ele viu, o que ia acontecer, e Jesus mandou que ele escrevesse. E aqui nós estamos diante de um texto bíblico, aonde João ele viu um grande trono branco. A Bíblia diz que quem estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. A terra e o céu fugiu, ou seja, não se achou lugar para eles. Por quê? Porque, meus amados irmãos, a grandeza do Senhor é grande, o poder de Deus é grande, é extraordinário, e ali não havia lugar para aqueles que estavam sendo julgados, ou seja, aqueles que morreram sem Cristo, morreram
na impiedade, mas a presença de Deus, o céu e a terra também não resiste, porque a presença do Senhor é muito forte, louvado seja Deus. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele disse que passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão vazias. Amém? A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E João viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, ninguém vai ser julgado no julgamento final por parecer, por pensar, por compreender que era assim, ou é, ou vai ser, ou deixa de ser. Não, é pelas coisas, pelas obras que estão escritas no livro da vida, diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter sabedoria, temos que ter entendimento. O mundo, muitas pessoas zombam, não acreditam, não creem, mas isso aqui vai se cumprir para a glória de Deus. O versículo de número 13, e deu mal aos mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Quantas pessoas já morreram no mar, nas águas do mar? Muitas e muitas pessoas já partiram para a eternidade, já morreram ali afogadas, nas guerras, destruídas. Quantas e quantas pessoas de queda de aeronaves e muitas outras, já morreram ali, já caíram em alto mar. O mar vai devolver esses mortos para o julgamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a morte também vai devolver os seus mortos para o julgamento final. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse que o inferno também vai dar os seus mortos para o julgamento final. Ou seja, quando eu morrer, acabou. Depois que eu morrer, eu viro cinza. É isso que as pessoas, que o mundo vê. Toda religião salva. Deixe de ser enganado, não se engane. Deus não se deixa ser escarnecido. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. A palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando. Ela fechada é um livro como outro qualquer. Mas se nós lermos essa palavra aqui e não praticarmos, se nós deixarmos a Bíblia aberta em casa e continuarmos fazendo tudo que não presta, não vai servir de nada na nossa vida. Nós temos que praticar, nos converter, ter conversão, ter mudança de vida, ter caráter, ter transformação, mudança de moral, para que Deus venha escrever o teu nome, o meu nome no livro da vida. O nome do livro da vida não é escrito a pessoa nas imundícies dessa vida, mas precisa ter conversão, mudança e transformação de vida, louvado seja Deus. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que foi praticado, que foi feito, as pessoas serão julgadas de acordo com o que está nos livros. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, ali haverá um lago de fogo que nunca se apaga, de destruição, onde muitas pessoas vão gemer de dor, de aflição. Lá vai acabar, não, para todos os séculos dos séculos. Agonia e dor e aflição. Não vai morrer lá, não. Mas vai viver para sempre no tormento eterno. O diabo e os seus anjos de todas as nações que se esqueceram de Deus. Todas as pessoas que viveram a sua vida de prostituição, de destruição, que morreram no pecado. A Bíblia diz que esses herdarão a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15, nós encerramos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo de número
20, versículo de número 11 ao 15. Mas o versículo 15 nos diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa pessoa que não foi achada escrito no livro da vida foi lançada no lago de fogo. Quantos e quantos não serão lançados no lago de fogo? Serão lançados fora da presença de Deus. Hoje, o nome de Jesus está na boca de todo mundo, mas praticar a palavra não está na boca de todo mundo. Jesus, ele compara o homem que guarda a palavra de Deus ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o tolo é aquele que edificou a sua casa sobre a areia, sobre um alicerce arenoso, um alicerce que não tem fundamento. Então, nós temos que entender e compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando morremos aqui, não acabou. Vai estar apenas começando. Ou você vai viver, ou nós viveremos uma eternidade para sempre, com Deus ou sem Deus. Aqui o homem vive, os muitos que vivem 60, 70, 80, 90, 100 nos dias de hoje, né? Não passa disso. 100 anos para Deus é um caroço de areia. Mas lá Deus promete uma eternidade para todo sempre. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.